Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para estudar mais um assunto da Escola Bíblica Dominical, né? Lições bíblicas. Esse trimestre estamos estudando o segundo trimestre sobre a igreja eleita, baseado na Epístola de Paulo aos Efésios. Como nós já estudamos, já vamos para a terceira lição, né? E é muito importante você ler a Epístola de Paulo aos Efésios, porque toda a lição está, todo trimestre está baseado nessa epístola. Aí nós vamos estudar sobre eclesiologia, né, que é a doutrina da igreja, a igreja eleita, também soteriologia, vai abranger a doutrina da salvação. Isso é muito bom, muito boa essa lição, e nós precisamos nos preparar para darmos uma boa aula. A lição de número 3 vai falar de eleição e predestinação, é o assunto da lição, baseado no texto áureo que está em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É muito importante que o professor leia aí os objetivos, tá, da lição. Nós temos o objetivo geral e nós temos os objetivos específicos, para que você foque a sua lição dentro da proposta da revista da Escola Dominical. Esse assunto pode levar você a puxar outra coisa e você sair daquele objetivo específico que a lição está propondo. Então tenha esse cuidado, o professor da Escola Dominical tem esse cuidado para cumprir cada objetivo de cada ponto, cada objetivo específico que tem em cada ponto da nossa lição. Essa lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico é predestinados para filhos de adoção. E o terceiro tópico é a sobriedade do propósito divino da predestinação. Então, um assunto muito importante nós estudarmos para que os nossos alunos conheçam profundamente nesse assunto, visto que nós temos firmado a nossa doutrina. Eu estou falando da nossa igreja, Assembleia de Deus, né? Na palavra de Deus, e nós sabemos disso. Nós temos essa fé de que nós fomos eleitos por Deus e predestinados para a adoção de filhos. Agora precisamos compreender o que é a eleição, o que é essa predestinação, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui o versículo 4, né, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Logo nós temos aqui algo muito importantíssimo, que é que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso aqui nos dá o quê? O tempo, né? Nos dá aqui o tempo dessa eleição, dessa escolha. Qual foi o tempo? Antes da fundação do mundo. Então aí nós precisamos entender isso aqui, né? Porque antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Nele em quem? Em Cristo. Claro que você tem que ler o contexto, né, do texto, que é Efésios capítulo 1, do versículo 4, né, que o versículo 3 diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí diz, como também nos elegeu nele, tá? Então está dizendo bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso é uma doutrina neotestamentária, tá? Que o nosso Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive na lição passada nós vimos isso, né? Que nós fomos, o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e uma dessas bênçãos que ele nos selou com o Espírito Santo. Então está aí o Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, que são pessoas diferentes, né? Não é como muitos ensinam aí que o Pai, que o Filho é Deus
Deus que se manifesta como Filho, tem hora que ele se manifesta como Espírito Santo, tem hora que se manifesta como Pai. Não, são três pessoas diferentes. Por isso que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, está bem claro o texto, né? Essa doutrina de que Deus, ele subsiste em três pessoas distintas. Eu fiz até na lição passada o exemplo de um ovo, né? Um ovo tem três partes, que é a casca, a gema e a clara, mas é um ovo. Mas a casca é a casca, a gema, a clara é a clara. Então é a natureza mostrando o Criador. Deus é um só, mas o Pai, ele subsiste Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos isso aqui na doutrina da igreja, doutrina da salvação, baseado nesse texto glorioso aqui, principalmente quando fala da eleição, porque o texto diz, o versículo 4, tá? Diz assim: ele como também nos elegeu nele. Está falando do Pai. Vamos, antes da fundação do mundo, vamos fazer um desenho que eu gosto de fazer para você, né? Antes da fundação do mundo. Aí nós temos aqui o tempo dessa eleição. Qual foi o tempo desta eleição? Antes da fundação do mundo, tá? Vamos colocar bem aqui a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como também ele nos elegeu, ele quem? Está falando do Pai, já disse para você ler o versículo 3. Bendito Deus Pai, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Pai nos elegeu nele. Ele quem? Cristo, tá? Que é Filho. Então está aqui, o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo, tá? Então perceba que também Jesus orando lá em João capítulo 17, ele falou desse tempo antes da fundação do mundo, e ele disse o seguinte, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Então esse tempo aqui é um tempo que Jesus vivia na glória com o Pai, aquela glória Pai, Filho e Espírito Santo, né? Numa glória só. E isso aqui, nesse tempo chamado antes da fundação do mundo, o Pai nos elegeu em Cristo. Como isso? Aí você precisa ler, pegue aí a sua Bíblia, aí que é muito importante você ler esse texto, tá? Depois a gente volta aqui para o quadro, veja aí, lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha, irmão, leia esse texto, que ele é importantíssimo. Diz assim, eu vou ler do versículo 1, versículo 2 para completar o pensamento. Primeira epístola de Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, como é que nós fomos eleitos? Nós nem existíamos, né? Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos em Cristo, tá? Antes da fundação do mundo. Aí diz a Bíblia aqui, eleitos segundo a presciência. Aí entra aqui a presciência de Deus. Então, como é que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Diz a Bíblia, eleitos segundo a presciência. Nesse tempo, antes da fundação do mundo, o Pai, na sua presciência, ele já nos elegeu, tá, em Cristo. Então, você vê aqui, lá na cruz do Calvário, aqui antes da fundação do mundo, o Pai já planejou na sua presciência, no tempo determinado, o seu Filho morrer na cruz do Calvário como cordeiro. Isso está lá em 1 Pedro. Veja esse texto também, 1,19 de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que coisa interessante. Então, antes da fundação do mundo, Cristo já estava na presciência de Deus como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus, tá? E como Cordeiro de Deus, na presciência de Deus, na sua capacidade de conhecer o futuro, de determinar, de estabelecer as coisas futuras, ele já tinha Cristo como o Cordeiro que foi morto. Que coisa interessante. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu em Cristo o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tá? Porque não tinha acontecido ainda. Porque o texto diz assim: o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no tempo, manifestado, diz aqui o texto, manifestado no fim do tempo. Então, aqui estava no projeto de Deus, na sua presciência, mas foi manifestado aqui, que Pedro chamou de fim dos tempos, tá? Então perceba isso, uma coisa muito importante. E tudo isso, aqui ele foi manifestado, Aqui ele era o projeto, na presciência. Aqui ele foi manifestado. Só que para Deus, Cristo morreu lá no seu coração, na sua presciência, no seu projeto, no seu plano. É como nós fomos analisar ali Abraão sacrificando o seu filho. A Bíblia diz que ele foi lá e já ia matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor disse: não faça isso, porque agora sei que tu temes a Deus. Então, para Deus, Abraão sacrificou o filho, porque ele foi lá. Então aqui é mais ou menos isso, não tinha acontecido, mas para Deus ele já estava sacrificado no projeto, na sua presciência, porque ele estabeleceu pelo seu próprio poder. É o que diz lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, eu gosto de ler esse texto que também é muito importante. Atos, quando Jesus fala que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo, poder, os discípulos perguntam: Senhor, mas nesse tempo que tu vai restaurar Israel? Aí olha aqui a resposta que Jesus dá para os discípulos. É muito importante isso aqui, essa resposta. Eu quero ler para você. Atos 1, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Versículo 7, respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então veja que o texto diz: Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo do fim. Isso significa que o Pai, estabeleceu, como diz aqui Jesus no versículo 1, capítulo 1, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou. Então o Pai planejou aqui, mas ele reservou o tempo certo do seu Filho se manifestar. Certo? Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo pela presciência de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que a nossa eleição é em Cristo Jesus. Isso está estabelecido antes da fundação do mundo. Não é porque Deus elegeu outros não. Não. O texto está bem claro dizendo que o Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, todos aqueles que crêem em Jesus faz parte aqui do grupo dos eleitos. Tá? Eleitos.
que é chamado de igreja, tanto judeus como gregos. Por isso Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, então crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então qual foi o plano, o projeto de Deus na sua presciência? Deus estava, elegendo todos aqueles que crescem no seu Filho e o fazer parte do grupo dos eleitos. Então aqui está o ponto aqui é muito importante nós saber que o homem decide crer bem aqui. Ele decide, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, por isso, ide pregar o evangelho a toda criatura, a toda. Quem crê, não é só um grupo de predestinado, não é só um grupo de eleitos, não. Quem crê e for batizado será salvo. A salvação, que está salvação, que dentro do projeto de salvação está a eleição. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ele confessa o Senhor como um Salvador. Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, serás salvo. E essa salvação inclui a eleição. Nessa hora que eu creio, eu vou agora fazer parte do grupo dos eleitos em Cristo Jesus. E isso foi antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus. Ele já planejou o tempo, ele estabeleceu o tempo de Jesus vir ao mundo. Por isso que Jesus diz: já chegou o meu tempo, chegou a minha hora. Jesus disse isso porque ele sabia que era a hora que o Pai estabeleceu. E o apóstolo Paulo falou disso. Ele falou dessas três dispensações que nós até falamos na aula passada. É bom você ler. A dispensação do mistério, que Cristo era o mistério, está em Efésios 3:9. A dispensação da graça, que foi a revelação do mistério, Jesus, o manifestado, chamado de dispensação da graça, Efésios 3:2. E a dispensação da plenitude dos tempos, que tudo vai convergir para Cristo. Então, meus amados, isso que é eleição. A eleição é exatamente isso. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, na presciência de Deus. Glória a Jesus por isso. Deus é o nosso Deus, é um Deus que conhece a todas as coisas, estabelece tempos e épocas, é Ele que faz tudo na sua presciência, Deus é um ser organizado, Ele planejou a salvação e foi executando, e a Bíblia é a história da salvação que foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Hoje, todo aquele que nele crê faz parte do grupo dos eleitos. Então, meus irmãos, aqui está o ponto importante da nossa eleição. Agora nós temos o propósito, O propósito. Qual a finalidade? Para que Deus nos elegeu? Para quê? Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos, tem um propósito. Por que Deus planejou isso aqui tudo? Porque Deus planejou na sua presciência que nós fôssemos eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, que ele é o Cordeiro que morreu antes, mas foi manifestado no tempo certo. A manifestação dele, que ele veio ao mundo, morreu na cruz, mas isso já estava na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Então, para quê? Qual o propósito? Ele diz assim: para sermos santos e irrepreensível. É o ponto 3 do tópico 1 da lição. Então nós fomos eleitos. A finalidade específica de sermos eleitos é para sermos santos e irrepreensíveis. Nós estamos vivendo uma época hoje em que as pessoas
eles estão dizendo, ninguém me condena, né? Porque você está me julgando, porque vai cuidar da sua vida. Ei, irmão, Deus nos elegeu para sermos santos, que quer dizer, está aí na revista, separado do pecado, e irrepreensível, que quer dizer sem defeito, inculpável. Nós temos que ter uma vida que manifesta ao mundo de que nós somos eleitos, através do nosso comportamento, através do nosso estilo de vida, tá? Que é o ponto 4 do tópico 1, a nova vida dos eleitos. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem ruga, né? Mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor, ela é diferente. Nós fomos eleitos em Cristo. Cristo pagou um preço para vivermos uma vida aqui na terra diferente do mundo, na contramão do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não é para viver no pecado. Não é para ter uma vida pecaminosa, porque Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Somos pecadores, mas no momento que nos arrependemos e cremos, nós estamos na posição agora de eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. A igreja do Senhor precisa dessa palavra. Nós somos diferentes. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo eleito para sermos santos. Deus planejou isso antes da fundação do mundo. O mundo já é no maligno, mas nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para sermos santos, irrepreensíveis, e não andarmos igual ao mundo, e não imitarmos o mundo, e não vivemos na forma do mundo. Deus nos elegeu para ser santo. Irmão, você tem que ser santo, eu tenho que ser santo e irrepreensível. Essa é a doutrina da salvação bíblica. E este é o evangelho genuíno de Jesus. Temos que ser santos e irrepreensíveis. Glória a Deus por isso. Bendito o nome do Senhor. E a lição diz assim: não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Aí que entra, nós fomos selados com o Espírito. Entra aqui a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, na sua presciência, nos elegeu em Cristo como Cordeiro que foi morto, e o Espírito Santo, ele é exatamente a garantia de Deus em nós. Ele está em nós e nos capacita a vivermos a vida de eleitos. O Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida de eleitos. Por isso que a Bíblia diz que devemos andar em espírito. Por isso que a Bíblia diz que não devemos satisfazer os desejos do corpo, mas nos inclinar para as coisas do Espírito, porque nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a visão bíblica. Este é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a eleição tem um propósito: para sermos santos e irrepreensíveis. Você já é crente em Jesus? Você abraçou o evangelho de Cristo? Agora tem que viver uma vida de eleito em Cristo. Uma vida santa, irrepreensível. Você não pode dizer que é a igreja vivendo uma vida pecaminosa. Somos pecadores, mas somos eleitos, redimidos, comprados, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Se tem algum pecado na sua vida que você não consegue deixar, você precisa ser liberto. Jesus liberta. Jesus liberta. Então creia, busque, porque você tem que fazer parte dos eleitos. São aqueles que creram em Jesus, e eles são eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Essa é a doutrina da eleição, meus amados irmãos. Glória a Deus por isso.
Deus abençoe você. Esse ponto da lição é muito importante. A nova vida. Vamos pregar a nova vida. Eu estou insistindo nisso porque estamos vivendo uma época que as pessoas dizem que são crentes, andam com a Bíblia, cantam, choram, mas vivem no pecado e não querem deixar o pecado. Não existe salvação assim. A salvação está planejada por Deus antes da fundação do mundo, na sua presciência, que somos eleitos para serem santos em Cristo, no que Ele fez na cruz por nós. Esta é a salvação, este é o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então esta é a doutrina da eleição, tá? Então entra agora o tópico 2 da lição, predestinado para filhos de adoção. Lendo de novo o texto, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Então veja aí na revista Escola Dominical, tópico 3, sobre a predestinação. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. É preciso entender isso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, ou seja, antes da fundação do mundo, os eleitos foram predestinados para filhos de adoção. Veja o que diz a lição aí, a predestinação. Nós temos aí o termo grego, que de predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, somos predestinados, somos determinados. Antes de tudo, nós somos predestinados para filhos de adoção. Então veja o que diz aqui a nossa lição, que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Tá? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então que coisa interessante isso aqui, irmãos. Veja só. Antes da fundação do mundo, fomos eleitos em Cristo. Manifestado, diz lá 1 Pedro, eu falei o texto para você, bom que você tenha, que nós fomos eleitos pela presciência de Deus, depois diz, mas manifestado no tempo do fim. Então antes, ele era um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, no projeto de Deus, mas manifestado no tempo certo. Esses que são eleitos, veja aqui, deixa eu ajeitar aqui, esses que são eleitos pela fé em Cristo, tá? Esses que são eleitos, eles são o que predestinados para um propósito específico. Ou seja, a predestinação exatamente é o propósito de Deus incluso na eleição, tá? Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá com esse povo escolhido por Deus. Então, todos aqueles que creem em Jesus, confessam Senhor como Senhor e Salvador, eles fazem parte agora da igreja. É assim que se entra para o grupo dos eleitos, pela fé em Cristo Jesus, tá? Aí você vai para o grupo dos eleitos, e esses eleitos aqui, eles estão predestinados por Deus. O que vai acontecer com eles, estão predestinados para a salvação. É isso que é a predestinação na Bíblia, tá, meus irmãos? Glória a Deus por isso, meus irmãos? Então veja só que a predestinação
É em Cristo. É em Cristo. Todas as vezes, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, tá? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não existe isso. Isso é uma doutrina diabólica, meu irmão. Como é que um Deus santo, ele vai escolher uns de amor, um Deus amoroso, misericordioso, justo, vai escolher uns para a perdição? Ó, esse aqui está perdido, não tem jeito para ele, já escolhi ele para ser perdido. Então não existe isso. A predestinação é exatamente isso. Aqueles que creem em Cristo fazem parte do grupo dos eleitos nele antes da fundação do mundo, mas em Cristo, segundo a presciência de Deus. Eleitos. E esses eleitos que são predestinados têm um destino já pré-estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, para ser filhos por adoção. E quem é filhos, aí você vai ler aí na sua revista, tem um ponto muito importante aí, né, sobre o privilégio da adoção. Nós somos filhos por adoção. Adoção. Quando fomos eleitos pela fé em Cristo, fazemos parte do grupo dos eleitos, aí nós estamos predestinados para filho de adoção. Mas, irmão, foi por amor que Deus nos elegeu em Cristo e nos predestinou em Cristo. Mas é para todos. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Faz parte do grupo dos eleitos e então são predestinados para a salvação, para a redenção que há em Cristo Jesus. Que um dia o nosso corpo vai ser transformado e vamos viver com o Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. Somos predestinados em Cristo Jesus, porque fazemos parte do grupo dos eleitos antes da fundação do mundo em Cristo. Não esqueça que sempre essa palavra predestinado está se referindo para aquele cristão em Cristo. Nunca na Bíblia está predestinado para a perdição. Não tem isso. Predestinados para a salvação em Cristo. Se você creu em Jesus, confessou a Cristo de coração, você faz parte do grupo dos eleitos. A igreja de Jesus, ela está predestinada para a salvação. Deus abençoe você e tenha uma boa aula. Um abraço, amados.